É bom para os seres humanos passarem por variações de temperatura, ter momentos em que você está com calor, ter momentos em que você está com frio, e agora, meio que vivemos sempre a 22 graus. O suicídio não existiu na maior parte da história humana. Reduzimos o limite do que consideramos desafio ou trauma. Observar padrões faz bem à saúde mental. Se você pensar na vida em uma cidade, é muito cheia de ângulos retos. E na natureza, isso realmente não existe. 80% do que comemos hoje é motivado por razões que não são fome de verdade. Eles descobriram que as crianças mais criativas, na verdade, se saíram melhor a longo prazo do que as crianças com QIs mais altos. 3 dias são 3 dias por ano desconectado de tudo. Os efeitos tendem a durar depois disso. Deixe-me te dar uma chance de me dizer por que isso não é uma completa besteira. O primeiro livro, A Crise do Conforto, defende que o conforto nos impede de experimentar e viver nossa melhor vida, além de nos sentirmos mais vivos. Por que isso? Porque muita gente vai dizer, não, obrigado, eu gosto de viver minha melhor vida ao lado da minha piscina. Certo. Bem, eu acho que, quero dizer, primeiro de tudo, vou dizer que os humanos são programados para fazer a próxima coisa mais fácil e confortável. E isso provavelmente nos dava uma vantagem de sobrevivência no passado, certo? Tipo, no passado a vida era desconfortável, era difícil. Você não queria se mover mais do que o necessário porque isso só queimava calorias e a comida era escassa, certo? Você queria evitar ficar exposto ao tempo, você queria evitar o perigo, você queria todas essas coisas. Nosso ambiente mudou, agora há comida e postos de gasolina em todo lugar. Atualmente descartamos cerca de 1/3 da comida. Reduzimos a atividade física no dia a dia, certo? Dá para andar só 2.000 passos e viver em ambientes climatizados, por exemplo. E o que começa a acontecer é que, quando nosso ambiente se torna mais confortável e nós somos uma espécie que erra optar pelo que é mais confortável, começamos a enfrentar problemas, certo? Então, se você olhar basicamente para todos os problemas de saúde de hoje, os problemas modernos mais comuns estão todos ligados ao sedentarismo, ligados ao fato de que sentimos desejo por porcarias hipercalóricas e passamos tanto tempo dentro de casa. Passamos 93% do tempo em ambientes fechados e enfrentamos menos desafios diários. E eu acho que quando você observa como as pessoas aprendem sobre si mesmas, sobre do que são capazes e crescem a partir disso, tudo isso vem de fazer coisas difíceis. No livro você diz que cientistas descobriram que o desconforto nos protege de doenças. Pode explicar como isso acontece? Sim, quero dizer, pense em quais são alguns dos desconfortos humanos fundamentais. Um deles é o esforço físico, certo? Sentir fome é outro, até mesmo experimentar variações de temperatura. Então, atividade física, exercício, é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde. Ponto final. E nós realmente eliminamos isso das nossas vidas. E no passado, a gente nem fazia exercício, certo? Exercício surgiu quando removemos a atividade física do dia a dia. Faz sentido. A fome, quero dizer, agora muitas das nossas doenças estão basicamente ligadas ao consumo excessivo de comida. E existem alguns estudos realmente fascinantes, e eles descobriram que 80% do que comemos hoje é motivado por motivos que não têm a ver com fome de verdade. Então é tédio. Tipo tédio. Estou estressado, comer por estresse é algo muito comum. O que mais? É uma questão de horário, certo? Tipo, é meio-dia, eu tenho que almoçar. A gente não se pergunta, eu realmente estou com fome? E a gente meio que tirou a fome da nossa vida. Esse é um ponto. E até passar tempo ao ar livre, eu acho que quando você está fora, muitas coisas boas acontecem, né? Você geralmente está se movimentando. Você está exposto ao sol. Você está vendo coisas naturais, né? Se você pensar na vida na cidade, tem muitos ângulos retos. E na natureza, isso realmente não existe. Então, há muitos desses padrões chamados fractais, que são esses padrões que se repetem. E eles parecem ser muito bons para a saúde mental. Então, muitas coisas boas acontecem. Interessante. Observar certos padrões beneficia a saúde mental. Sim. Isso é uma ciência maluca. O que você acha que explica isso? Eu acho que provavelmente, quer dizer, muito do meu trabalho se volta para evolução. E, eu acho que muitas das coisas que fazem as pessoas serem saudáveis e felizes eram coisas que a gente costumava fazer no passado todos os dias e às quais éramos expostos antigamente. E agora estamos nesses ambientes modernos feitos pelo homem que, eu vou dizer, obviamente são ótimos, certo? Não é que algumas pessoas me ouvem falar e pensam, então você está dizendo que eu deveria viver como um homem das cavernas. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que se você só vive e existe nesse ambiente construído e faz sempre o que é mais fácil, posso te dizer que provavelmente vai se sentir mais insatisfeito e provavelmente terá mais chances de desenvolver doenças que você não quer ter.
Interessante. Então, muita gente vai sentar aqui e pensar, tudo bem, esse cara é tipo um super atleta. Ele consegue lidar com o desconforto e tudo bem. Mas eu não consigo fazer isso. Você quer falar sobre talvez não ter começado como um cara super saudável? Sim, com certeza. Então, o número ao qual eu sempre volto nisso tudo é 2%. Eu até tenho uma newsletter. Minha newsletter literalmente se chama a newsletter dos 2%, certo? Isso vem de uma estatística que mostra que só 2% usam as escadas quando há escada rolante. 2% das pessoas. Faço parte desses 2%, cara. Só não subo se estiver com uma mala grande, mas às vezes ainda subo. Eu gosto disso. Todo mundo sabe que subir escadas faz bem para a saúde a longo prazo, certo? Essas coisas. Mas 98% das pessoas fazem o mais fácil, que é pegar a escada rolante, o que pode até prejudicá-las a longo prazo. Só por não ganhar o benefício de queimar calorias ao subir escadas. Exato. Entendi. E para mim não é exatamente sobre as escadas, é mais como uma mudança geral de mentalidade. Como posso incluir na minha vida coisas desconfortáveis no curto prazo, mas que trazem benefícios a longo prazo? Se alguém está começando agora, por que não começar subindo as escadas? O que você aprendeu? Onde mais pode aplicar essa lógica na sua vida? Por exemplo, se você fica sentado atrás de uma mesa fazendo ligações de trabalho o dia todo, você provavelmente pode pegar o telefone e andar enquanto faz essas ligações. Passei a fazer ligações e reuniões fora, e comentam sobre o barulho. Respondo que estou do lado de fora. Alguém comenta e os outros dizem, boa ideia, eu devia fazer isso também. Porque se você vai passar 3 horas em ligações, tipo, se você tem a manhã inteira de chamadas, por que eu vou ficar sentado aqui? E as pessoas falam, você não vai ligar sua câmera? Não, você não vai me ver na câmera. É isso. Eu não vou ficar sentado aqui conversando com você se eu posso estar lá fora. Com certeza. Por que você precisa que eu esteja na câmera? Não vou. Não estou te mostrando uma apresentação. Você não tem o direito de me ver só porque essa é a cultura da sua empresa. Eu não faço parte da sua empresa. Com certeza. Na verdade, eu fiz isso porque as pessoas enfrentam resistência e às vezes têm dificuldade para entender isso. Eu fiz uma postagem no 2% que era toda sobre como fazer ligações caminhando de forma eficiente. E são apenas 6 dicas sobre o que realmente vai te ajudar a fazer isso e tornar fácil de encaixar na sua rotina. O segredo para isso, quero dizer, eu adoraria ouvir essas dicas. A minha primeira é simplesmente admitir que você é quem está com o barulho da rua, em vez de ficar dizendo, não sei, pessoal, não sei. Se você disser que não vai aparecer ou olhar para a câmera, tudo bem. Você consegue ver nossos gráficos na tela? Estou do lado de fora com um pouco de vento. Aguenta firme, é isso. Depende da impressão que quero causar, mas geralmente não preciso impressionar nessas chamadas. Então fico sem camisa do lado de fora, sem problema. E as pessoas também vão achar que eu sou um absolutista e que estou dizendo para fazer absolutamente todas as chamadas. Se você fala com o CEO da empresa tentando conseguir uma promoção, pode fazer essa chamada sentado, sem problema. Mas a grande maioria das chamadas está totalmente de boa. Sim, até mesmo coisas como barulho, dependendo de onde você mora, algumas ruas são mais barulhentas que outras. Ande por uma rua que não seja tão barulhenta, sabe? E fazer um pequeno reconhecimento antes pode ajudar bastante. Você bebia muito, imagino que não faz mais isso. Muito. Ok, me conte sobre isso. Sim. Então, e isso na verdade foi meio que o que deu início, foi o que você diria o momento inicial desse livro, The Comfort Crisis, é que eu definitivamente tinha um problema com bebida. Um sinal de problema com bebida é quando ela causa todos os seus problemas. Esse era meu caso. Sou do tipo que nunca acha um só suficiente. Então eu meio que vivi desse jeito por muito tempo e tentei parar várias e várias vezes. Sempre que tentava parar, buscava a forma mais fácil de lidar com isso. Como eu posso beber menos? Que truque eu posso inventar que vai tornar não beber mais fácil? E eventualmente eu percebi numa manhã que se eu continuasse fazendo isso, provavelmente eu iria morrer cedo. 2, ficar sóbrio deveria ser fácil, Claro que não é. Não, a maioria das pessoas não consegue, Ou muita gente não consegue. Então eu percebi que eu realmente precisava encarar esse desconforto e fazer coisas que eu não queria fazer, que seriam difíceis para lidar com esse problema. E ao fazer isso, realmente aceitando o fato de que seria difícil, eu consegui ficar sóbrio. Percebi que para melhorar a vida, muitas vezes é preciso fazer coisas difíceis que não queremos. E isso foi meio que a semente que acabou levando ao livro The Comfort Crisis. Quantos anos você tinha quando saiu dessa? Eu tinha 28 anos.
Ok, então não é tão velho assim, mas também não foram só 3 anos bebendo. Foram tipo uns 10 anos bebendo ou algo assim. É, É mais de uma década bebendo. Eu comecei a beber quando eu estava no ensino médio. Ok, entendi. É mais de uma década. Tipo, eu tentei, sabe? Acho que provavelmente quando eu tinha uns 22 anos, ficou muito claro pra mim que eu tinha um problema. entendi. E você pensa, vou esperar até piorar o bastante. Eu precisava quebrar a cara com isso algumas vezes, né? Bem, eu vou parar quando isso acontecer. E aí isso acontece e você só pensa, ah, talvez eu pare quando aquilo acontecer. E aí aquilo acontece e é tipo, Caramba, nada de bom sai disso. Você me chamou de idiota bêbado, fraude profissional e disse que eu arruinava minha vida. E se alguém for tudo isso, mas não for bêbado, pergunto por um amigo. provavelmente vai ter que fazer algo difícil. Provavelmente vai ter que fazer algo difícil. Eu adoro a ideia de se preparar, de abraçar o fato de que simplesmente vai ser difícil. É assim que é, ao invés de ficar procurando o próximo tipo de atalho. E o livro é fascinante porque realmente mergulha na questão dos nossos ancestrais coletando comida. Eles eram picados, eram mutilados por animais. Eles descem ao canyon, alguém quebra a perna e todos acham que ele vai morrer ali. Dizem que podem tentar carregá-lo, mas ele pode morrer numa tenda. Acabou pra ele por um tempo. Um conhecido sobreviveu a uma perna quebrada há gerações. Agora a gente pede comida pelo DoorDash ou retira na porta da loja quando minha esposa insiste. Um incômodo, né? Eu passo no Target. Vamos lá. Eu não quero voltar a caçar e coletar, propriamente dito, mas eu entendo que as coisas estão fáceis demais. E muitas vezes, tipo, eu chego em casa e falo, tá quente, liga o ar-condicionado. Demora umas 2 horas pra atingir a temperatura certa. Isso me irrita demais. Precisamos de um ar-condicionado melhor. Penso nisso todo dia, o que é patético agora que falo em voz alta. Bem, quero dizer, é como eu disse, muitas dessas coisas que eu aponto no meu trabalho, eu gosto de dizer que não é culpa sua, mas é seu problema. Sabe? E eu acho que isso se aplica a muitas coisas na vida. É tipo, se você não se exercita, não é culpa sua, certo? Os humanos evoluíram para evitar a atividade física. Literalmente existe um motivo para o exercício ser ruim. E se você me disser que ama se exercitar, você está mentindo. Ninguém realmente ama isso. Mas e as endorfinas? Isso é real, né? Tem quem sinta o euforia da corrida. Eu não sinto isso caminhando com peso. É ruim o tempo inteiro. Sempre perguntam por que faço isso e respondo, porque é ruim. Gosto disso. Porque sua vida melhora depois. Certo. Quando termino, penso. Fiz de novo. Isso é muito legal. Exatamente. E isso é satisfatório. Então acho que essa é a mudança de mentalidade. Vou ter que fazer coisas difíceis e desagradáveis no curto prazo, porque sei que, se fizer isso, as coisas vão melhorar no longo prazo. Acredito que humanos evoluíram para buscar recompensas imediatas, pois isso sempre nos beneficiou. Hoje é diferente, é o oposto. É preciso pensar mais no longo prazo. Você disse que a expectativa de vida aumentou, mas o tempo de vida saudável diminuiu. Não sei se esse é um termo científico, mas também mencionou que o suicídio aumentou. E essa é uma afirmação que me diga se você estava exagerando nisso. O suicídio não existia na maior parte da história humana. Isso é verdade? Ou era apenas muito raro? Então, eu vi estudos quando escrevi esse livro. Encontrei estudos dizendo que não existia, mas outros discordaram com novas pesquisas. Então, aqui está minha opinião sobre isso. Era provavelmente menos do que agora, com certeza. Esse é meu ponto. Era tão raro que mal era considerado, mas hoje todos conhecem alguém direta ou indiretamente envolvido. E eu acho que, na verdade, existem muitos problemas de saúde mental que são meio que novos na escala da história humana e que são moldados culturalmente pela comunicação, pelo que está acontecendo na cultura e por todas essas coisas diferentes. Então, quero dizer, é possível que, sabe, eu não diria que suicídio nunca aconteceu, mas eu diria que acontecia em uma escala muito menor. Acho que podemos afirmar isso com confiança. Faz sentido. Inclusive, quero fazer um programa sobre o contágio social de doenças. Mas sabe de uma coisa? Tentei fazer isso com pessoas que nem posso citar aqui porque não querem falar sobre o assunto. Elas não querem falar sobre contágio social porque isso irrita pessoas que têm esses transtornos mentais ou que não querem que aquilo que estão fazendo seja classificado como uma doença mental. Então, por exemplo, eu queria perguntar sobre questões de contágio social relacionadas, digamos, ao suicídio, e as pessoas diziam, eu não vou mexer com isso porque esses grupos depois não vão querer trabalhar com a gente. Porque como você ousa insinuar uma coisa dessas? Essa é uma doença que meu adolescente pegou nas redes sociais.
o que é uma pena, porque eu acho que essas coisas contribuem muito para a depressão e problemas de adolescentes, especialmente. Sim, eu concordo. As pessoas não vão... Pouquíssimas pessoas estão dispostas a falar sobre isso publicamente. Elas simplesmente não falam sobre isso. E é complicado porque você tem que separar mentalmente o fato de que existem pessoas reais sofrendo com isso, seja algo cultural ou não. Sim. Então você sente muita empatia. Sim. Ao mesmo tempo, deveríamos poder falar sobre isso do ponto de vista da saúde pública. Tipo, isso está acontecendo? Porque quando fizermos isso, talvez menos pessoas sofram no geral. Eu concordo. Não acho que toda opinião deva ser postada aqui, mas se for cientificamente comprovado, há contágio social. Você deveria poder falar sobre isso, mas cientistas acabam cancelados e não conseguem discutir outros assuntos de interesse. Se eles sugerem que algo é socialmente contagioso, isso não é. Isso deveria ser algo natural ou inato ou sei lá. É realmente complicado. Não esperava esse problema ao iniciar o programa, pois achava que todos queriam falar sobre tudo. Nem sempre é assim. Algumas dessas pesquisas realmente surgem vindas do Departamento de Psicologia de Harvard. Não é ciência falsa que está vinda do Twitter, certo? É tipo, um pesquisador diz isso e depois perde o emprego. E aí tivemos a Carol Hooven, que veio e falou sobre... Eu nem lembro exatamente o assunto dela, mas era algo relacionado a gênero. Ela foi ostracizada em Harvard por comentar isso. Ela dizia, é o que o estudo mostra. Não matem o mensageiro, mas todos fizeram isso. Existem experiências que os humanos deveriam ter, mas que não estão mais disponíveis para nós, foi algo que você escreveu no livro. Que tipo de experiências são essas? Como sabemos que existe uma experiência que deveríamos viver, mas não temos mais? Bem, acho que se você observar, vou te dar um exemplo. A quantidade de tempo que passamos ao ar livre, que simplesmente despencou. E eu acho que a natureza é uma grande professora. A natureza não dá o direito. E você sai, tipo, digamos que você faz uma longa caminhada ou curte qualquer outra coisa. Você precisa descobrir as coisas. Vai ser difícil e enfrentará muitos problemas no caminho. E não existe uma saída fácil, certo? Você tem que descobrir as coisas. Nesse processo, né, especialmente na dúvida, tipo, quero desistir ou sei lá o quê. Quando você supera isso, aprende que é muito mais capaz do que pensa. E você percebe, eu tenho mais dentro de mim. Quando você vive apenas em uma bolha de segurança, nunca percebe realmente que é muito mais, seja lá qual palavra você queira usar, forte, capaz, seja o que for. Posso concordar. Minha experiência é limitada e não pratico esportes de resistência, mas lembro de quando comecei a fazer rucking. Caminhei 3 quilômetros com uma mochila de 2 quilos e achei difícil. Eu nunca vou conseguir. Agora já é uma mochila de 27 quilos e 11 quilômetros. E eu penso, tudo bem, vou parar agora porque cheguei ao fim da trilha, mas provavelmente conseguiria mais 5 quilômetros se realmente tentasse. Com certeza. E eu já fiz 16 quilômetros, quer dizer, no dia seguinte é meio ruim, né? Seus joelhos ficam todos inchados. Acho que há um limite em que o benefício a longo prazo diminui ao desgastar a cartilagem dos joelhos. É muito legal saber que consigo fazer 16 quilômetros com uma mochila de 27 quilos. Uau! Eu poderia carregar meus 2 filhos por essa distância. E ver o progresso também. E perceber, tipo, e aí você pode aplicar essa lógica para muitas coisas, né? Certo? Então, qual seria agora a mochila metafórica de 2,5 kg? Bom, eu usei de verdade uma mochila de 2,5 kg. Tipo, provavelmente se eu continuar nisso, eu vou melhorar. Ver esse tipo de prova inegável de que você pode melhorar em algo é uma experiência que eu acho que todo mundo precisa. Parece difícil acreditar que ninguém tenha essa experiência, mas tenho certeza de que, especialmente os mais jovens, existe a chance de que eles nunca tenham provado nada para si mesmos. Porque eles são, não sei. Quando eu tinha 18 anos ou antes disso, acho que nunca realmente fiz isso. Talvez em alguns aspectos. Fui para a Alemanha como intercambista, aprendi a falar alemão fluentemente e percebi que era capaz. Foi uma das experiências mais marcantes e transformadoras da minha vida. Porque aí você pensa, provavelmente não há nada que eu não consiga fazer se eu conseguir fazer isso, certo? Certo. Acho que antigamente os ritos de passagem eram comuns, né? Em várias culturas há diferentes formas desses rituais para os jovens. E eles geralmente envolviam, temos esse jovem, ele ou ela está no ponto A e precisamos levá-lo ao ponto B. Não basta dizer, você já está lá. É tipo, vamos te tirar da zona de conforto, você terá que enfrentar desafios. E nesse processo, né, a pessoa aprenderia algo sobre si mesma, sobre do que ela é capaz. Eles voltariam mais confiantes, mais capazes e estariam no ponto B, mas só depois de sair e fazer algo como a sua viagem para a Alemanha. Sim. Eles voltariam com essa mudança de mentalidade. Então, fisicamente, a pessoa não está mudando. O que realmente está mudando é a mentalidade dela.
Existem alguns desses rituais de passagem que ainda existem e são insanos. Eu não consigo lembrar onde é isso. Em algum lugar da África, claro. Você conhece a formiga bala? Já ouvi falar que sua picada é considerada a mais dolorosa entre os insetos. Acho que o vespa caçadora de tarântulas é o segundo, outro inseto maluco. Depois vem as formigas bala, que são insanas. Já vi essas formigas na Amazônia. Elas parecem apenas formigas carpinteiras grandes, mas aparentemente esse bicho é sinistro. A dor vem em ondas e tudo mais. Então esses caras, seja lá de qual tribo africana ou amazônica for, acho que tem que ser da Amazônia. Eles colocam essas luvas que fazem de plantas, enchem de formigas bala e simplesmente enfiam a mão lá dentro e deixam por quanto tempo for necessário. E eles são picados repetidamente por essas coisas que parecem tiros na mão. E aí eles ficam lá gritando e se contorcendo de agonia. E então, quando terminam, o que é tipo 4 dias depois, porque é muito tempo, eles se tornam homens na tribo. E é tipo, ok, você não pulou de um penhasco por causa da dor. Sabe, você suporta essa loucura. Então está em outro nível como quem conseguiu a faixa preta, diferente das outras crianças que não chegaram lá. Parece terrível, mas eu entendo por que isso existe, certo? Algum velhote, 70 gerações, 700 gerações atrás, foi picado por uma formiga bala e pensou, eu preciso garantir que todo mundo passe por isso. Muito bom. E, cara, a parte importante também é a interpretação. Eles não apenas colocam a luva e dizem, coloca aí e vão embora. Há toda uma narrativa cultural sobre o que isso significa para a pessoa, sendo essencial nos rituais de passagem. Não era só voltar. Tipo, ok, você voltou, ótimo. É assim, vamos sentar com você. Vamos conversar sobre isso. O que você aprendeu, certo? Ótimo. Você conseguiu. Parabéns. Você conseguiu chegar lá. E isso também se conecta com o que estávamos falando sobre as interpretações culturais de diferentes coisas. Enquanto que hoje parece quase que diminuímos o limite do que conta como, sabe, um desafio ou um trauma, ou seja lá o que for. Quando algo antes menor é interpretado de outra forma, as pessoas passam a ter mais traumas e problemas de saúde mental. A interpretação é realmente importante. Me confundi, achei que era na África. Você lembra daquela tribo? Tenho certeza que já viu isso. Eles constroem uma estrutura alta, parecida com um brinquedão de parque, feita de cipós ou gravetos. Eles amarram cipós nas pernas da pessoa e fazem um tipo de bungee jump, mas os cipós não são elásticos como no bungee jump. E isso dói muito e é assustador. Pessoas se machucam feio fazendo isso, mas alguns homens, mesmo após pularem dessas estruturas, continuam. Quero dizer, os homens, especialmente, vão inventar as coisas mais malucas para fazer isso, coisas que colocam a vida em risco, porque isso é tão importante para a sobrevivência deles, como tribo, que as pessoas passam por isso. Isso eu achei interessante porque, caso contrário, é tipo, espera aí. Se você olhar só para isso, não é divertido. Na verdade, é o oposto de divertido. É super perigoso. Pessoas importantes para a tribo, jovens essenciais para o futuro, acabam morrendo ou ficando gravemente feridas ao fazer isso. Isso só deve ser feito se for extremamente importante, caso contrário já teria sido descartado. Para a tribo seguir em frente, com certeza. E eu acho que um dos principais motivos de você não ver tantas coisas assim com mulheres é porque as mulheres dão à luz. Elas dão à luz. E isso é tipo, isso é muito mais difícil do que pular de uma porcaria de bungee jump na vida. Isso está enraizado. É. Não quero receber e-mails de mulheres dizendo isso, pois elas não precisam, certo? É engraçado. Existe uma... Na tradição judaica, tem esses caras, os judeus racídicos, eles usam tipo uma caixinha na cabeça e tem o tefilim e tal. E eu lembro que uma mulher perguntou, por que a gente não pode fazer isso? E os caras responderam, deixa eu te explicar isso. Eles são tão tapados que esquecem até de Deus sem uma caixa com a Torá na cabeça. As mulheres não precisam, pois são melhores. Ela ficou satisfeita com a resposta. Tá aí. É mais ou menos a mesma coisa, tipo, você não precisa pular de bungee jump porque vai dar à luz a uma criança e isso vai doer. E minha esposa fez isso, aliás, espero que ela não fique brava comigo por dizer isso. Jen, me avisa se quiser que eu tire isso. Minha esposa fez sem anestesia. Ela fez em casa. Caramba, 2 vezes. E eu fiquei lá parado, com os olhos arregalados, assistindo aquilo acontecer e filmando com meu iPhone. Esse foi o meu papel. Foi tudo o que eu fiz. E eu estou aqui falando sobre como fui dar uma caminhada no deserto. Isso é difícil. Você estava com calor? Ah, coitado. Seus AirPods não funcionaram. Que pena. Mas isso me lembra de outra coisa que você mencionou no livro, essa ampliação do que conta como problema. Você já mencionou isso antes, sobre problemas de primeiro mundo, mas parece que, sem problemas, acabamos transformando outras coisas em problemas.
Mas nossa resiliência e capacidade de lidar com esses problemas é menor porque não desenvolvemos essa habilidade. Me corrija se estiver errado, mas parece que você diz que pode contribuir para problemas de saúde mental. Sim, acho que sim. Resultado de algumas pesquisas. Foi feito por um pós-graduando em Harvard durante seu doutorado, junto com Daniel Gilbert, também psicólogo de Harvard. E basicamente como aconteceu, é interessante como aconteceu. Esses dois caras estavam esperando na fila da segurança do aeroporto e estavam observando a TSA. A TSA, tipo, você sabe, encontra todos esses problemas. Tem uma senhora idosa com uma garrafa de água pela metade, né? Eles sempre acham problemas. Dois caras ficam pensando o que aconteceria se de repente todos começassem a seguir as regras. Os scanners não detectam nada, você passa pelo detector de metais e nada apita. Será que a TSA só diria, ei, continuem passando, passem, todo mundo tenha um bom voo? Eles diriam, não acho que isso aconteceria. Certo, acho que o que eles fariam seria ampliar a definição do que constitui um problema. Porque o trabalho deles é encontrar problemas. Então eles organizaram uma série de estudos. E vou tentar resumir isso. No primeiro, fizeram as pessoas verem 800 rostos diferentes em sequência. E essas pessoas tinham que dizer se um rosto era ameaçador ou não ameaçador. Então, rosto após rosto, certo? Não ameaçador, não ameaçador, ameaçador, não ameaçador, não ameaçador. No 200º rosto, eles passaram a mostrar cada vez menos rostos ameaçadores para essas pessoas. No segundo estudo, semelhante ao anterior, os participantes leram propostas de pesquisa e decidiram se eram éticas ou antiéticas. Entendi. No meio do caminho, passam a apresentar menos propostas antiéticas a essas pessoas. Você pensaria que após a 200º rosto, essas pessoas falariam ameaçador com menos frequência? Depois do ponto intermediário dos estudos de pesquisa, eles começam a dizer antiético com menos frequência. O oposto ocorreu, disseram isso com a mesma frequência. Eles começaram a considerar rostos que estavam na zona cinzenta, que antes teriam classificado como neutros e deixado passar, como sendo ameaçadores. O mesmo aconteceu com as propostas de pesquisa. Eles ficam muito exigentes e dizem, tem aquela linha, isso é antiético. E então, o que isso mostrou para eles é que, à medida que os humanos enfrentam cada vez menos problemas, nós não ficamos mais satisfeitos. Nós não relaxamos e achamos que tudo está perfeito. Nós começamos a ampliar nossa definição do que constitui um problema. Então, acabamos com exatamente o mesmo número de problemas, mas eles só vão ficando mais vazios com o tempo. Entendi. Então, ao invés de não poder pagar minha passagem para Las Vegas, tive que ir de classe econômica. Isso é uma merda. Sim, é isso. Ainda viajo de Southwest, não me importo. Mas eu faço isso de propósito, especialmente com voos. Tipo, não, eu sou do grupo C. É assim que vai ser. É isso. Tipo, não tem espaço para bagagem de mão. Tudo bem. Isso faz parte do eu quero isso. Sim, quer dizer, eu não quero, mas, sabe, eu tô aqui pra isso. Acho que vou sentir falta desse conceito. Isso também é hilário porque 100 anos atrás, se você quisesse chegar a Las Vegas, né, ou 150, sei lá quanto tempo, você teria que montar em um maldito cavalo. Trem a vapor ou algo assim. Por um certo tempo. Certo. E agora é assim, você vê pessoas em aviões e elas ficam tipo, não tem tela no meu assento. Isso é uma merda. Isso é inaceitável. Se você pensar no contexto do tempo, a vida agora é inacreditável de tantas maneiras. Mas porque a gente está sempre procurando um problema, a gente acaba encontrando. E isso faz as pessoas, primeiro, infelizes. Segundo, insuportáveis. É verdade. Você tem que se colocar... Bom, você diria que precisa se colocar deliberadamente nessas situações? Quero dizer, grupo C, não precisamos ser extremos, mas também não é preciso caminhar 1.300 quilômetros. Talvez dirigir sem ar-condicionado, não sei. Existem pequenas coisas assim? Tipo, olha, quando conversei com o pesquisador principal desse estudo, o nome dele era David Lamari, acho que ele está em Brown agora. Posso estar enganado. Mas eu basicamente perguntei pra ele, tipo, ok, se isso é uma meta que está sempre mudando conforme o mundo melhora, será que dá pra fazer coisas que empurrem essa meta pra trás? E ele disse sim, em teoria, você pode. Então, tipo, uma parte importante da minha mensagem é, por que você não sai por aí e encontra alguns problemas de verdade pra você resolver? Certo, tipo, vai fazer alguma coisa lá fora que seja desafiadora. Se não quiser fazer isso, por que não se voluntaria em um abrigo para pessoas em situação de rua? Lá você verá problemas reais e isso pode mudar sua visão sobre o que é um problema. Mas essa sensação não dura para sempre. Então você meio que tem que estar constantemente fazendo coisas que vão mudar um pouco a sua perspectiva. Faz sentido. E isso vai te deixar mais satisfeito. Isso é masoji? Masoji é fazer coisas realmente difíceis. Um amigo meu, ele é um ex-SEAL da Marinha. Ou não sei se eles dizem ex, mas ele é um SEAL da Marinha.
E ele fez algo por algum motivo, onde ele carregou uma pedra debaixo d'água por 8 quilômetros, sem cilindro de oxigênio. Era com o máximo de fôlego que ele conseguia. E aí ele pegava a pedra e carregava por alguns passos ou algo assim. Depois subia, respirava, descia de novo, pegava a pedra. E ele fez isso por 8 quilômetros. Quero dizer, é deliberadamente a pior coisa que você pode imaginar fazer consigo mesmo. E ele faz isso. Eu não sei se é todo ano ou algo assim, mas acho que é em memória de um dos companheiros dele que morreu ou algo do tipo. Então é como se fosse, tipo, estamos passando por essa coisa terrível pra lembrar dessa pessoa. É realmente, na verdade, bastante inspirador. Só que não é algo que a maioria das pessoas conseguiria fazer. Eu sei que ele faz isso de propósito, pelo mesmo motivo que faço caminhada com mochila nas costas. Ou você faz uma caminhada de 850 milhas. É só forçar o limite e aí se sentir um pouco mais vivo, talvez, que é uma forma de homenagear alguém que não está mais vivo. Eu não tenho certeza absoluta da psicologia por trás disso. E eu acho que isso mostra do que você é capaz. Eu acho que quando as pessoas têm momentos em que elas realmente não sabem se vão conseguir completar algo e você meio que pensa, ok, eu vou desistir, eu preciso parar. Mas se você conseguir simplesmente continuar, aí você consegue olhar pra trás e perceber, tipo, poxa, eu achava que o meu limite era aqui, mas claramente eu já passei dele. Isso mostra que você tem mais em si do que pensava e é aí que ocorre a mudança. E eu acho também que essas coisas não precisam ser extremas. Por exemplo, eu dei uma palestra e uma mulher veio falar comigo depois e disse: Ei, eu li seu livro, li sobre essa ideia de masoji. Tipo, faça algo realmente difícil uma vez por ano, isso muda você. E ela disse: Meu masoji foi experimentar sushi. E ela disse: Veja o que aconteceu, experimentei sushi. Eu não morri e isso me fez ver que tinha muitos medos e histórias sobre o que poderia acontecer. Isso abriu um novo horizonte. Talvez eu devesse tentar. E a vida dela melhorou. Experimentar sushi não parece tão impressionante. Não vou mentir, mas acho que... Depende de onde você está. Depende de onde você está. Acho impressionante ela completar um triatlo por ter experimentado sushi 5 anos antes. Com certeza. Tudo começou com aquela única coisa. Pensei, só vou fazer isso que me assusta. Mas a criação de filhos mudou. Eu sinto que as crianças... Todo velho fala esse tipo de coisa, mas quando eu era criança, você podia sair e fazer coisas malucas. Você podia até dizer, vou pra casa do meu amigo, a gente vai acampar no quintal. Tenho certeza que os pais só pediam, garante que eles estejam vivos às 2 da manhã, acende a luz ou usa a lanterna pra ver se ainda estão lá. Isso era divertido. Agora eu sinto que isso nunca aconteceria. Você vê esses especialistas em criação de filhos e eles dizem, nada de dormir na casa dos outros porque pode acontecer todo tipo de coisa maluca, o que provavelmente não é uma ideia tão ruim porque coisas malucas realmente acontecem. Mas como é que chama isso? São os pais removedores de obstáculos, que eliminam qualquer dificuldade do caminho da criança e fazem de tudo para que a escola não seja difícil, contestam todas as notas e por aí vai. Eu meio que me preocupo em fazer isso pelos meus filhos, porque, como todo mundo está fazendo, quase parece que esse é o jeito normal de fazer as coisas agora. Eu não sei. É difícil. É difícil enxergar um caminho alternativo onde você não esteja maltratando seus filhos. Eu sempre gosto de fazer uma pequena introdução toda vez que falo sobre paternidade. Eu gosto de dizer, eu não tenho filhos. Isso significa que posso dar o pior ou o melhor conselho sobre paternidade, já que não tenho interesse pessoal nisso. Exato. Penso que, analisando só os dados, as crianças precisam de desafios na vida. Quando elas não têm desafios na vida, quando encontram esses desafios no futuro, elas desmoronam e não conseguem superá-los. Elas acham que aquilo vira uma ponte grande demais para cruzar. Acho que as crianças precisam de mais brincadeiras sem supervisão e de passar mais tempo ao ar livre. Acredito que os pais devem estar presentes para mostrar apoio. E se você realmente precisar da minha ajuda, eu vou estar lá. Mas você tem que resolver essa parada sozinho. Isso é com você, porque eventualmente eles vão pro mundo real e você, como pai, nem sempre vai estar lá por eles. Certo? Se você fez tudo por eles quando não estiver lá, não conseguirão fazer nada. Esse é o meu ponto. Mas deve ser meio difícil desligar isso. Acho que esse é o problema. Na maioria das vezes, você deve fazer isso pelo seu filho de 4 anos. Deixe o meu filho de 5 anos lidar um pouco sozinho. Por exemplo, não consigo levantar. Então não dá pra brincar de Lego. Se ele não consegue levantar a caixa, de repente consegue movê-la. Tem isso. Deve ser difícil mudar. E acho que os pais fazem isso instintivamente com os meninos em muitos aspectos. Eu até percebo agora se minha filha, que tem 3 anos, fala, papai, você pode fazer isso? Eu digo, claro. E se meu filho fala, pai, você pode fazer isso? Eu digo, não, se você não consegue fazer, então é melhor você fazer. É isso aí.
E eu não sei se tem algum momento em que essa chave precisa virar, onde eu passo a fazer isso mais com os dois filhos, mas eu não sei. Eu fico um pouco preocupado que não seja uma chave bem óbvia vermelha, que eu vou saber a hora de virar. E eu gostaria de ouvir de você, porque já ouvi de muitos pais que dizem: eu concordo com tudo isso na teoria, certo? Mas culturalmente é muito mais desafiador, porque, tipo, se todos os outros pais estão dizendo: não, filho, você não pode ir brincar lá fora, e eu digo: ei, filho, vai brincar lá fora, o que diabos ele vai fazer? Certo, ele vai brincar sozinho. Eles ficam assim: precisa de um movimento coletivo, há também pressões sociais. Você deixou eles fora? Vou chamar o treinador. Você é o melhor. Você é o pai ruim. De quem a criança está por toda parte. É. Eles associam isso a algo ruim. Se algo é vandalizado, culpam o garoto Harbinger porque ele anda sozinho de bicicleta. Mas meu filho é o único que não está por aí tocando fogo nas coisas. Ele está ocupado construindo um forte debaixo de uma ponte. A ideia de que resiliência se transfere, eu adoro isso. Estar em boa forma, nadar pode não te tornar um bom corredor, mas você vai estar em forma o suficiente para correr. Parece que você está dizendo que ser resistente de uma forma ou de outra vai te deixar resistente o suficiente para perseverar em outras áreas. E eu acho que esse é um conceito importante, especialmente quando se trata de paternidade, né? Eu sei que a gente falou sobre aquela coisa de balançar. Eu tenho muito menos medo de talvez fazer algum tipo de, sei lá, nadar uma milha ou alguma coisa que alguém me desafie, porque eu sei que já fiz aquela outra coisa. Você tem razão, as crianças não têm muito disso, talvez academicamente na escola certa, mas fisicamente não. Acho que elas realmente não têm. E eu acho que é assim, você precisa juntar evidências, certo? De que você consegue fazer alguma coisa. É tipo, como você sabe que consegue fazer qualquer coisa? Você olha pra trás e pensa que já fez algo parecido antes e ficou bem. Isso pode ser semelhante àquilo, aumentando a chance de você tentar algo. Você precisa construir esse histórico para enfrentar o próximo desafio. Eu gosto de balançar no calor. Uma pausa rápida, vou te contar algo que vai facilitar sua vida. Se você quer começar um negócio ou já tem um e não domina design de logo ou branding, vai gostar do design.com. Com ele, criar um logo marcante é muito fácil. Basta informar o nome e setor do seu negócio para receber milhares de logos personalizados em segundos. Cada design é exclusivo, criado à mão pelos melhores designers do design.com, garantindo originalidade. Após escolher um design, personalize fontes, cores e layouts como quiser. Depois, baixe os arquivos. O Design.com oferece mais do que apenas logos. Eles oferecem ferramentas para criar materiais de branding, como site, posts para redes sociais e cartões de visita, todos alinhados à sua marca. Se você já tem um logo, pode fazer o upload e ter acesso instantâneo a milhares de modelos de design que realmente combinam com o visual da sua marca e com o seu esquema de cores. Então, essa ferramenta economiza muito do seu tempo. Ela ajuda você a focar no crescimento do seu negócio sem se preocupar com detalhes de marketing. Com 4,8 estrelas no Trustpilot, o Design.com é excelente, gerenciado por um amigo meu e com experiência no mercado. Eles valorizam os clientes. Experimente de graça em design.com/Jordão. Isso mesmo, design.com/Jordão. Muito bem, pessoal. Este vídeo é patrocinado pela HVMN e vale a pena conhecer, especialmente se você está procurando suprimir o apetite. Você já tentou jejuar e seu estômago começa a planejar uma rebelião por volta da 14ª hora? É aí que entra o Ketone QI da HVMN. É uma ótima ferramenta para controle do apetite e energia limpa. Ajuda a suprimir a grelina, que é o seu hormônio da fome. Também ajuda a aumentar a leptina, o sinal de saciedade, para que você se sinta satisfeito mesmo sem comer. Proporciona ao cérebro e corpo sensação limpa sem quebrar o jejum, mantendo a cetose e a queima de gordura, sem irritação da fome. É como dizer aos desejos, agora não. Jejuar é difícil, mas HVMN facilita. Experimente Ketone QI em hvmn.com. Digite o código promocional Jordan para ganhar 20% de desconto no Ketone QI. Me fale sobre esse negócio de BDNF. O que é isso? Eu não estou me torturando à toa, certo? Tem um benefício extra em fazer essas coisas. Sim, tem muita coisa, né? Acho que até postei no 2% sobre os benefícios de exercitar no calor. Resumindo, é que é bom para os humanos passarem por variações de temperatura, certo? Ter momentos em que você está com calor, ter momentos em que você está com frio. E hoje em dia a gente meio que vive sempre a 22 graus. Hoje faz uns 42 graus lá fora em Vegas e acho que aqui dentro está a 22, é basicamente isso. E existem diferentes adaptações fisiológicas que acontecem tanto no calor quanto no frio. Ambos são bons. É interessante porque eu realmente acho que algumas das pesquisas sobre o calor são um pouco mais convincentes do que as pesquisas sobre o frio.
Ao analisar dados de muitos escandinavos que fazem sauna, parece ser realmente bom para a saúde do coração. Por isso penso, tem algo aí. Meu banheiro de gelo virou vaso de plantas porque não fiquei convencido. Incrível. Primeiro, eu odiei. Não me importo de fazer coisas no calor, pulo corda, tanto faz. Mas o frio era desnecessariamente horrível. Eu pensava, isso tem que ser muito bom pra mim. Fui pesquisar e pensei, as pessoas fazem isso porque parece legal no Instagram ou se sentem bem, mas não há provas de que tenha outro efeito. E eu acho que existem diferenças individuais. Então, por muito tempo, eu pensava, quem faz banho gelado é inútil. Quando vê as pesquisas e só falam de recuperação, o que até prejudica, existem outras questões, isso é besteira. Aí eu ouvi de várias pessoas dizendo, eu me sinto ótimo depois de fazer isso. Não é todo mundo, porque eu ouvi a mesma quantidade de pessoas como você. E eu também estou nesse grupo. Eu prefiro sair lá fora num dia frio e fazer uma caminhada. Isso é o que eu gosto. Mas se isso está te ajudando, continua fazendo. É assim que eu penso, tipo aquelas pessoas que correm longas distâncias o tempo todo e dizem, não faz bem pros joelhos, pra pele e tal. Mas se você sente aquela euforia de corredor e isso te mantém se exercitando, beleza, os benefícios estão aí. Mas esse negócio de banho gelado é tipo aqueles caras que saem e ficam tipo, eu não sou assim. Não, eu sou do tipo que precisa de um banho quente. Isso é horrível. Não foi aquela sensação de benefício, tipo, consegui passar por isso. Foi mais tipo, isso aqui é só sofrimento mesmo. Eu fico apreensivo só de pensar nisso. Fico estressado só de imaginar. Não, obrigado. Não, obrigado. Gosto da ideia de que novas experiências, principalmente as difíceis, dilatam o tempo e o fazem parecer mais longo. Porque eu meio que procuro maneiras de fazer isso com toda a minha vida, sabe? Porque se eu olho pros últimos 5 anos, eu penso, meu Deus, passou muito rápido. E meus pais dizem, nós temos 80 anos. Só vai ficando cada vez mais rápido, mais rápido e mais rápido? Tem um pouco de neurociência nisso. Quando você vê ou vive algo já experimentado, isso fica compactado como um fragmento de memória, enquanto as crianças fazem algo que nunca fizeram antes. E tudo aquilo vira uma experiência longa, muito vívida em detalhes. E elas lembram de toda essa loucura. Meus filhos lembram até do que comeram no almoço na Disneylândia meses atrás. E eu penso, é verdade, fomos pra Disneylândia. Pra mim é só um fragmento na memória. Acho que quando você faz algo várias vezes, o que acontece é que você já sabe o que vai acontecer. Então você não precisa prestar tanta atenção, né? É como se você pudesse simplesmente desligar. Um bom exemplo tenho certeza de que todo mundo já passou por isso, infelizmente, é quando você está dirigindo por um caminho que já fez 1 milhão de vezes, você fica só no seu próprio pensamento o tempo todo. Você não presta atenção em nada. E aí você pensa, pera, há quanto tempo estou dirigindo? Você tem esse momento. E parece que o tempo simplesmente passa rápido. Ao entrar em uma situação nova, você não sabe o que esperar nem consegue prever nada, sendo forçado a prestar atenção. E esse prestar atenção, quero dizer, isso é realmente o que faz a vida valer a pena, né? Você está presente, as coisas são novas, você precisa descobrir as coisas. A lição é basicamente essa. Tente fazer coisas novas e se colocar em novos cenários sem expectativas. Acho que isso traz memórias e aumenta a noção do tempo. Por exemplo, uso isso com minha esposa. Certo dia, decidimos fazer algo totalmente diferente e inesperado. A gente só vai apontar o carro para Chinatown e ver o que encontramos. Vimos o restaurante e decidimos entrar sem olhar avaliações no Yelp ou Google. Mas é isso aí. Não lemos, só entramos e comemos. É ótimo, tipo, cardápio novo, tudo novo, experimentamos coisas que nunca tínhamos comido antes. É incrível lá, a gente ficou tipo, o que será que tem por aqui? Então a gente só foi andando pela rua. A gente achou esse fliperama de máquinas de garra, literalmente só tinha máquinas de garra. Aí pensamos, vamos entrar lá. Não conte pra minha esposa, ela adora essas máquinas e não deve saber onde fica. Tem várias delas. Não, é uma loucura. A gente nunca vai embora. E aí, a gente foi pra uma doceria. Era tipo uma doceria coreana. A gente nunca tinha experimentado nada assim. E foi um daqueles dias que você pensa, foi incrível, porque a gente não fazia ideia do que esperar. Não sabíamos o que prever. Cada situação era nova. Foi como uma aventura no verdadeiro sentido da palavra. É acessível a todos, qualquer um pode fazer. É verdade. Vá a um restaurante com nome difícil de pronunciar. Totalmente. E não leia a avaliação no Yelp. Não leia a avaliação no Yelp. É isso que as pessoas fazem. Dizem, vamos tentar algo novo. E aí, o que você faz? Pensa, beleza, achei o site do restaurante. O que dizem as avaliações do Yelp? Dave22 diz para pedir esse prato. E aí você olha o cardápio como se já tivesse descoberto tudo. Você já entra lá com um plano e nem presta atenção.
É como se você precisasse abrir mão de toda a informação antes e simplesmente entrar em algo totalmente novo. Eu gosto disso. Você mencionou que nosso cérebro meio que nunca fica entediado hoje em dia e que os celulares estão afetando o nosso cérebro. Quer dizer, não é surpresa, eu acho. Explique mais, pois sinto que a vida moderna sobrecarrega meu cérebro e nunca fico entediado. Não é que eu esteja sempre entretido, mas sempre há algo para fazer, até para o trabalho. Comecei a pensar nisso porque em A Crise do Conforto, a história principal são os 30 dias que passei caçando no Ártico. E as pessoas podem pensar que caçar é cheio de ação. Não, na verdade é muito ficar sentado, muita espera. Meu celular não funciona. Eu não levo TV, livros, revistas, nada disso. Então a gente só fica sentado nessa colina por horas. E eu me pego entediado. Certo. Eu fico tipo, que diabos é isso? Tipo, eu não sentia isso há muito tempo. E eu não posso simplesmente resolver isso na hora. Preciso pensar no que fazer e minha mente viaja para lugares interessantes. E o que isso realmente me fez pensar é que, sabe, quando você tem esses momentos de tédio, sua mente começa a vagar por lugares diferentes. Agora, alguns desses lugares são totalmente malucos, mas alguns deles estão cheios de pensamentos e ideias realmente interessantes. E eu acho que no passado, né, os humanos ficavam entediados com frequência. Quando ficávamos entediados, precisávamos inventar algo para fazer e pensar em como melhorar nossas vidas. Pensar nessas grandes ideias. E hoje, quando as pessoas sentem tédio, é como se a fuga automática estivesse no seu bolso. Certo. Você só sente aquele toque Do celular no bolso enquanto você está conversando. Ding, ding. E por isso eu acho que eliminamos esses longos períodos de tédio que inevitavelmente levam a novos caminhos de pensamento. Interessante. Nunca pensei que precisávamos criar novos caminhos para o pensamento, mas faz sentido. Por exemplo, a astrologia. Sei que não é ciência. Quero dizer, também argumento que isso não tem nada a ver com a realidade. Mas o motivo pelo qual as pessoas inventaram essas coisas é porque elas simplesmente ficavam deitadas à noite olhando para o céu. Exatamente. Então existem todas essas lendas e mitologias e todas essas coisas e ideias que as pessoas tinham sobre o mundo natural que elas não teriam se estivessem apenas olhando as notícias no tablet naquela época, certo? As pessoas olhavam para cima e se perguntavam por que aquilo se movia daquele jeito. Não fazia sentido e isso era interessante. Eu acho que muita ciência vem justamente de tentar explicar o que está ao seu redor, mas você, como ser humano, realmente não faz isso se está com a cara enfiada em outra coisa. E eu acho também, quer dizer, acho que as pessoas vão entender isso. Existe o clichê de que as melhores ideias surgem no chuveiro. E é tipo... Bem, por que isso acontece? É porque você está entediado. Porque você não tem mais nada para prestar atenção. Meu corpo está ativo o bastante para não mexer nisso, e meu cérebro pensa que não precisa focar em esfregar essas coisas. E então, certo, você tem essa ideia. Você pode aproveitar isso de várias formas. Por exemplo, costumo caminhar 20 ou 30 minutos lá fora, deixando o celular em casa e observando onde minha mente vai. Geralmente surgem boas ideias. Eu adoro isso. Eu gosto de caminhar, as pessoas sabem. Anotei. Desenvolvemos a versão ao tédio, como o homem das cavernas com frutas silvestres. Do que falo? Alguma ideia? Sim. Então isso... Não, eu não faço ideia. Não, estou chegando nisso agora. É para o seu livro, espero. Então isso explica por que os humanos ficam entediados em primeiro lugar. Vamos usar o exemplo da caça porque acabei de usá-lo. Vamos supor que foi há 1 milhão de anos e estamos em uma colina caçando. No passado, precisaríamos daquela comida para sobreviver, certo? Se a gente não conseguir aquela comida, vamos morrer de fome. Estamos sentados nessa colina e nenhum animal aparece. A gente não vê nada, certo? Ficamos sentados e sentados. O tédio começa a bater e o tédio basicamente te diz, vai fazer outra coisa. Então, no passado, essa outra coisa seria tipo, como mais a gente poderia conseguir comida? Certo. A gente pensaria em alguma ideia. Como mais a gente poderia conseguir comida? No passado, o tédio indicava que era hora de fazer outra coisa, como colher frutas ou batatas, e essa outra atividade era mais produtiva. Hoje em dia, essa outra coisa é entrar no TikTok ou no Instagram, ou checar, sabe, o seu feed de notícias para ver qual é o novo caos acontecendo em Washington. E assim por diante, como acontece hoje em Los Angeles? O que acontece em Los Angeles? Não tenho certeza. Vou te dar um bom exemplo. E acho que uma das questões também é que, sabe, coisas ruins acontecem no mundo. Mas acho que também temos esse fluxo de mídia que aumenta nosso foco nessas coisas ruins. E acho que isso nos afeta, com certeza. E então, quando estamos nessa trilha, certo, ficamos sem sinal por uns 10 dias seguidos. E a gente chega perto de pegar sinal de celular. Temos tipo 2 barrinhas.
Meu acompanhante pega o celular que começa a apitar enquanto estávamos lá fora, na época da guerra comercial e tarifas. Então ele vê todas essas notícias sobre a economia entrando em colapso, confere a carteira de ações dele. Eu ia dizer que ele confere a carteira dele pra ver. E Ele só fala, meu Deus, tipo, sabe, perdi todo esse dinheiro. Aí ele meio que para e diz, por que diabos eu me importo? Eu estou morando numa barraca agora. Tipo, literalmente minha vida não mudou nem um pouco. E não vai mudar depois disso. Garanto que em 10 dias, quando tivermos sinal novamente, esse número já terá mudado, mas não importa. Mas se você está em casa e fica só checando isso, você fica lá nervoso, preso nesses números que mudam o tempo todo. É assim, isso nos afeta, mesmo que a longo prazo não mude nossas vidas. é verdade, quero dizer, eu comprei na baixa. Eu pensei todo mundo está em pânico. Vamos lá, já vimos isso antes. Quanto dinheiro livre tenho? Pronto, fundo de índice. Meu pai disse que ganhei muito dinheiro outro dia. Todo mundo está surtando vendo as notícias. Nem sei o que está acontecendo. Vi hoje cedo e pensei, que diabos, eles despencaram. Não deve piorar muito. As famosas últimas palavras, mas tudo bem. Isso com certeza, especialmente porque é um jogo de longo prazo, certo? Tipo, a economia não vai quebrar até eu ter 70 anos e se quebrar, bom, aí eu tenho outros problemas, certo? Então é isso, deixa lá. Me fala sobre criatividade. O teste da lista telefônica mostrou que a criatividade pode prever o sucesso das crianças no futuro, o que é muito interessante. Sim, teve isso. Me perdoe, pois escrevi o livro há 4 ou 5 anos e esqueci. Tem um teste de criatividade. Esses pesquisadores testaram o QI das crianças e depois aplicaram um teste padronizado de criatividade. E eles descobriram que as crianças mais criativas, na verdade, se saíram melhor a longo prazo do que as crianças com QIs mais altos. Ter uma pontuação alta em criatividade era um indicador mais forte de sucesso a longo prazo. E eu acho que uma das coisas que esses pesquisadores também comentaram, e foi algo acompanhado por um grupo, eles basicamente argumentaram que quando você observa as pontuações de criatividade ao longo do tempo, elas têm diminuído nas gerações mais jovens. E eles achavam que provavelmente era por causa da exposição à mídia. Então, se você pensar quantos anos você tem, 45, eu tive que pensar sobre isso. Então, quando você era criança, quando eu era criança, era assim. Você saía pra fora e tinha que inventar coisa pra fazer, né? Com certeza. A gente vai inventar um jogo, sabe? E hoje, né, eu acho que como as crianças têm passado menos tempo lá fora, mais tempo dentro de casa com telas, a tarefa de se entreter meio que foi passada para algo que vai te entreter, em vez de você ser a pessoa que vai. Precisamos achar formas de nos entreter e inventar jeitos malucos para isso. Sim, incentivamos isso com nossos filhos. Minha esposa e eu temos uma relação de amor e ódio. Porque vai ser tipo, com nossos filhos fazendo isso, vai ser tipo, pai, preciso de caixas, fita, tesoura e uma janela de plástico. E é tipo, isso vai fazer uma bagunça danada, né? Mas aí a gente dá todas essas coisas pra ele porque pensa, pelo menos não precisamos lidar com ele por um tempo. E ele fez um banco e um lugar onde podia sentar, uma mesa feita de caixas e fita. E ele disse, essa é minha estação de criação. Ele sentou e começou a desenhar. E a gente ficou tipo, o quê? Eu fiquei tão orgulhoso disso, e ele estava fazendo alguma coisa com o banco ou a mesa. Eu perguntei, o que você está fazendo? E ele respondeu, está desnivelado. Eu não quero que fique torto, quero deixar nivelado. Então ele estava resolvendo os problemas que tinha. E aí ele cortou um buraco nessa caixa grande e colocou esse protetor de tela de iPhone que eu tinha jogado fora sobre essa janelinha improvisada e ficou olhando através dela. Pensei, isso é bem melhor que o iPad. Pegamos uma serra de corte, parecida com uma serra de mesa, mas só corta papelão. Assim as crianças podem usar. Muito legal. Quero dizer, ele ficou viciado nessa coisa por um tempo. Veja tudo o que ele precisa fazer agora, coisas que não faria só na frente de uma tela. Ele precisa se mexer, resolver problemas. Acho que outra coisa é que resolver problemas também pode acontecer na tela, como em um videogame, onde o objetivo é solucionar desafios. Certo. Mas eu acho que a integração entre resolver problemas e usar as mãos durante a atividade, acho que isso acontece muito menos. Acho que há algo importante nessa interação em que preciso refletir, mas também agir fisicamente para resolver o problema. Tem algo nisso. E eu não quero ser o cara que critica totalmente o tempo de tela, porque eu não acho que 0 tempo de tela seja a resposta. Muita gente concorda. Muita gente discorda, mas justo quando penso que precisamos fazer alguma coisa em relação a esse lance do iPad, minha filha diz que cenouras crescem na terra e eu pergunto como ela sabe. Ela responde, vi no YouTube. Fico pensando, ok, isso é básico, mas tudo bem. Não lembro se estávamos identificando animais, achei que ela diria cachorro, gato, pássaro, algo assim. E ela falou,
Elefante, leopardo, tigre, acertando todos. Perguntei sobre outro, ela disse, é uma cobra. Explicou que uma morde e a outra não. Eu fiquei tipo, ok. Você está aprendendo muito no YouTube, bem mais do que eu esperava. Ela reconhece cores e jeitos diferentes das letras, algo que não ensinamos e ela nem está na escola. Ela está aprendendo tudo isso com pessoas como a Miss Rachel explicando no YouTube. Então é tipo, ok, 0 não é a resposta para isso, mas também 6 horas por dia não é a resposta para isso. É como qualquer ferramenta, depende de como você usa. Sabe, eu acho que um dos problemas é que é uma ferramenta que muda conforme você usa, certo? Então, se o algoritmo está te mostrando coisas educativas, ótimo, você vai aprender mais. E eu concordo com você que mesmo que alguém esteja consumindo material educativo, provavelmente deveríamos fazer com que essa pessoa fizesse outra coisa também. Às vezes, as pessoas acabam em coisas que, na minha opinião, não ajudam a longo prazo. É uma questão de equilíbrio. Concordo com você que proibir totalmente o tempo de tela não é a solução. É irrealista porque, assim, beleza, seus filhos passam 0 minutos por dia em frente a uma tela. Bem, quando chegarem ao mundo real, terão que usar telas. Então, como ensiná-los a usar isso de forma que ajude, não prejudique? Eu tive uma grande vantagem quando era criança. Quer dizer, olha, talvez a gente já tenha passado um pouco disso, mas eu ganhei um computador bem cedo porque minha mãe era professora, então ela conseguiu um desconto da escola e eu era muito interessado nisso. E aí, meu amigo, cujo pai era médico, conseguiu um computador legal alguns anos depois. E eu enchi tanto o saco dos meus pais que eles pensaram, a gente vai acabar enlouquecendo se não ceder pra esse moleque. Então eles me deram um computador muito bom. Eu descobri a internet. Isso foi no começo dos anos 90. Uma vantagem enorme depois. Enorme. O mesmo pode ser dito como uma desvantagem se o seu filho não viu ou usou um iPad, um iPhone ou mexeu nessas coisas até ser adolescente. Sim, agora está fácil, mas quero que meu filho entenda. Ele disse, se segurar o botão, tudo dança. Falei, aí você move os ícones. Ele, entendi. Então ele descobriu sozinho como reorganizar os ícones no iPad. Sim, é intuitivo. Sim, é pra ser assim. Meu pai não consegue fazer isso. Ele tem 80 anos, ele não consegue fazer isso. Ele me pergunta toda semana como faz isso e eu tenho que repetir. Então, as crianças terem esse entendimento intuitivo de como a tecnologia funciona tem uma grande vantagem nisso. Mas eu não quero usar isso como um substituto para a criação do meu filho, eu acho. Com certeza, é um equilíbrio difícil de alcançar, tenho certeza. E quanto a sentar? Eu ouvi há alguns anos que ficar sentado é o novo fumar. E eu vou dizer que, depois que parei de ficar tanto tempo sentado, meus problemas no joelho desapareceram. Meus problemas no quadril desapareceram. Arrumei um treinador, o que ajudou, mas outro motivo para não sentar tanto é que ele me orientou a evitar isso. Ele disse que meus desequilíbrios corporais vêm de sentar, como no caso do meu quadril direito. Quando eu era criança, deixa eu ver se consigo demonstrar isso de um jeito que faça sentido só pelo áudio. E quando eu era criança, a gente tinha aquelas carteiras, né? As carteiras da escola. Em vez de deixar meus pés na frente de forma desconfortável, eu cruzava as pernas atrás de mim. E agora meu quadril direito literalmente aponta para fora em um ângulo de 45 graus. E eu não consigo deixar de pensar que talvez parte disso seja genética, mas talvez parte seja por ter passado 6 horas por dia durante 12 anos, ou seja lá quanto tempo foi, com meu quadril apontado na direção errada, cruzado embaixo da minha mesa. A maioria das pessoas se inclina pro lado direito. Interessante. Então, geralmente as pessoas vão ter, entre aspas, o quadril direito mais solto e o quadril esquerdo mais travado. Comigo é o contrário. No meu caso, isso aparece em todo lugar. Meu treinador levou cerca de 2 anos para me fazer agachar, pois eu nem conseguia de um lado. Então, sobre sentar, o que eu vou dizer é o seguinte. No passado, as pessoas também sentavam tanto quanto nós. Há uma pesquisa interessante, acho que de David Heichland, atualmente na USC. Ele mediu e mostrou que, embora pensemos que caçadores-coletores se movem o dia todo, eles realmente se movimentam bastante. Eles andam tipo uns 20 mil passos por dia, mas sentam tanto quanto a gente. Eles passam tanto tempo sentados quanto a gente. Agora, a diferença é como eles se sentam. Então, quando eles sentam, não estão nessas cadeiras confortáveis como as nossas, que são confortáveis porque tiram o trabalho que seus músculos deveriam fazer. Eles costumam sentar no chão, o que é desconfortável e exige que você se mexa muito. Eles estão agachados e há esse nível baixo de atividade muscular acontecendo o tempo todo. Então, acho que a lição para a pessoa comum é: não sente tanto. Primeiro, fique em pé quando puder. Além disso, encontre maneiras de sentar que exijam um pouco mais do corpo. Então, Vou te dar um exemplo. Teve um cara que leu meu livro e ele costumava ler na cama com as costas apoiadas na cabeceira. E ele pensou,
E se eu simplesmente ler por um tempo com o tronco ereto? Assim, eu preciso realmente fazer o esforço físico para mantê-lo ereto. E ele lia assim por 30 minutos toda noite. Os problemas nas costas dele sumiram porque isso fortaleceu suas costas para mantê-las eretas. Acho que é como criar situações em que, mesmo sentado, você não relaxa totalmente no sofá, sem deixar todos os músculos soltos. Você consegue sentar no chão por 20 minutos vendo The Office? Pode agachar um pouco mais? Basta adicionar mais desses estímulos diferentes ao seu jeito de se mover e viver. Quando eu era criança, no ensino fundamental e médio, eu costumava sentar com as costas retas assim e todo mundo zombava de mim. Aí comecei a me curvar pra me encaixar melhor e agora eu simplesmente não consigo sentar ereto. Eu passava o dia todo ereto, era incrível e ficava mais alto. As pessoas notavam isso. Agora fico curvado, parecendo um velho desleixado e isso me incomoda. É incrível como abandonei um hábito saudável que muitos levam anos para criar, só para não zombarem de mim por sentar ereto. Também notei que muitas mulheres altas ficam corcundas para não parecerem mais altas que os homens, tornando isso permanente. Que pena. Minha esposa era assim na infância, sempre dizia, eu vou entrar. Sentada à mesa ficava ereta. Pessoa maluca, mas continue assim. Existem cadeiras bola que, se permitidas no escritório, ajudam a sentar ereto. Caso contrário, você acaba balançando de um lado para o outro, igual ao personagem do Johnny Depp. Piratas do Caribe, Capitão, sei lá, Sparrow. Você sabe em quem esse personagem foi baseado, né? Não, Hunter S. Thompson. Sério? Ah, isso faz sentido. Ele pegou o personagem Thompson e simplesmente aplicou naquele cara. Isso faz sentido. Isso faz muito sentido. Você tem uma perspectiva interessante sobre as bactérias no corpo. E eu realmente gosto disso porque eu era bem porquinho durante a infância e quase nunca tomava banho. E até hoje eu, não uso, isso é nojento, sei lá, provavelmente algumas pessoas acham que é. Quando eu tomo banho, eu só enxago. Claro, eu uso shampoo porque, cabelo é oleoso, eu não passo sabão no corpo nem nada. Se minhas axilas estiverem sujas, passo um pouco de sabonete nelas, mas não ensaboo o corpo todo. E não fico com cheiro ruim. Minha esposa às vezes discorda, mas geralmente não cheiro mal. Eu sinto que por ter sido um garoto meio nojento, pegando cocô de ganso do chão quando era pequeno, isso pode até ter me feito bem, se sua teoria estiver certa. Sim, o nome da pesquisadora é Stephanie Preston, eu acredito. E ela estava na UNLV. Ela tinha 2 lugares. Como eu moro em Vegas, eu ia encontrar com ela ou algo assim. Ela fez uma pesquisa onde compararam o cocô, por falta de palavra melhor, de pessoas que vivem em cidades com o de tribos caçadoras-coletoras. E, basicamente, ela descobriu que os caçadores-coletores tinham bactérias intestinais muito mais saudáveis porque eles tinham essa exposição e essas são pessoas que não ficam lavando e higienizando as mãos a cada 15 segundos como a gente faz. Eles não tomam banho com todos esses sabonetes líquidos. É, de modo geral, um estilo de vida um pouco mais sujo. Por isso, pelas bactérias saudáveis e outros fatores, eles não sofrem tantos problemas estomacais como as pessoas do Ocidente. Então, eles não têm, por exemplo, colite, eles não desenvolvem certos tipos de câncer de estômago. E por isso eu acho que a teoria sugere que nós sanitizamos tanto o nosso mundo que sim, eliminamos as coisas ruins. Ao eliminar coisas ruins, também tiramos muito do que pode ser bom para nós. Então, eu acho que a lição para a pessoa comum não é ei, vá manusear frango cru e depois não lave as mãos. Não. Mas vá lá fora e se suje às vezes, não tem problema. Quando faço trilha e fico 1 semana sem banho, estamos sujos e tudo bem. Isso até faz bem pra gente. Quando eu estava no Butão, lembro que não consegui me higienizar, a gente ia comer. E eu, sei lá, eles meio que falaram, ok, você pode lavar as mãos. E eu estava com todo tipo de coisa, nem sei o que era, protetor solar ou algo assim nas mãos. E lembro de limpar as mãos na terra. Depois achei cinza de fogueira e fiz assim. Minhas mãos estavam muito sujas, mas ainda pareciam mais limpas do que com aquele protetor solar químico. E mesmo assim, comi desse jeito. Lembro que alguns monges no mosteiro no topo da colina comentaram: às vezes fazemos isso com terra ou algo parecido para limpar a sujeira. Se você vai ao banheiro e não tem água, esfrega a terra e torce para funcionar. Achei curioso. E aquele chá do Butão com manteiga de cabra, você já foi ao Butão? Sim, né? Isso. É nojento, mas depois de uma caminhada de 9 horas morro acima, é a coisa mais saborosa. Com certeza. E toda aquela pimenta que eles colocam em tudo. Ah, isso eu até entendo, porque senão a comida fica meio sem graça. É, aquele lugar é fascinante. É? Com certeza. É curioso, pois o Butão parece ser um dos lugares mais felizes. Você dá chapéus a crianças que vivem em uma montanha fria, sem chapéus nem luvas, dizendo que ali é o lugar mais feliz. E realmente é, já que passam muito tempo na natureza.
Eles não têm muito estresse externo. Durante a pandemia tiveram, pois faltava rede de apoio, mas foi incrível. Sim, conversei com um cara, fui falar com ele, que é basicamente o secretário da felicidade do Butão, como se fosse o secretário de Estado ou de Defesa. Ele só estuda a felicidade e cria planos do governo para melhorá-la e mantê-la. E ele destacou o tempo na natureza. Ele destacou que há um senso de comunidade mais profundo. Ele destacou que as pessoas geralmente não têm dívidas no Butão. Tipo, a maioria das pessoas é dona de sua terra. Oh, uau. O que mais ele destacou? Eles enfrentam dificuldades, mas não são intransponíveis. Certo, exatamente. Ele também apontou que há algumas outras coisas. E então no livro eu falo sobre como a morte está meio que entrelaçada na cultura, certo? No Butão você deve ter notado pequenas pirâmides de barro espalhadas. Na verdade, talvez eu tenha visto. Elas ficam nos parapeitos das janelas e você as vê ao fazer curvas. Percebi paus por toda parte. Você também notou muitos, inclusive com asas, paus alados o tempo todo. Mas essa coisa da morte e, tipo, as pessoas são orientadas, sabe, a pensar sobre a morte. Tipo, trazer isso à mente. E, sabe, uma das teorias dele é que isso influencia nesse tipo de sensação de presença que isso traz e dá às pessoas um foco na vida. E é aquela coisa do memento mori que Ryan Holiday fala. Sim, e essa é, na verdade, uma ideia que está presente no budismo há muito tempo. E meio que alinha as prioridades das pessoas. E há algumas pesquisas dos Estados Unidos que basicamente descobriram que pessoas que pensavam sobre a própria morte, sim, disseram que era desconfortável a curto prazo. É tipo a coisa mais desconfortável que você pode imaginar. Mas depois elas tendem a tomar decisões que melhoram a vida delas a longo prazo, certo? Você meio que pensa, beleza, eu sei que essa jornada vai acabar. Como eu quero aproveitar essa jornada? Sabe, enquanto se você não faz isso, você simplesmente está na jornada. Você fica tipo, só vai levando em vez de tomar suas próprias decisões que você acha que vão te ajudar. Sim, gosto disso. Isso também deve ajudar no planejamento a longo prazo, de forma até contraintuitiva, né? Porque você está pensando no curto prazo, é desconfortável, mas a longo prazo você pensa, na verdade, eu quero ser saudável e talvez viver um pouco mais, potencialmente. Exatamente. E tipo, o que eu quero fazer com o meu tempo? Essa é a grande questão. Sou cético sobre isso, mas gosto e confio em você. Então, quero que me explique por que isso não é besteira. Shinrin Yoku, contato com a natureza e seus efeitos no corpo e doenças. Naturalmente sou cético, pois parecem afirmações extraordinárias. Passeios na natureza e coisas desse tipo. Quer dizer, existem estudos de fato que mostrem que estar na natureza, você mencionou antes fractais, cheiros, luz do sol, faz bem? Isso, quero dizer, o que realmente nós sabemos por que isso funciona? Vou dizer o seguinte. Eu também achava que era só besteira de hippie. Realmente parece besteira de hippie, Pesquisas muito sólidas sobre isso existem desde os anos 80, principalmente iniciadas no Japão, onde descobriram esse tipo de coisa. Passar tempo na natureza diminui a pressão arterial das pessoas, reduz os níveis de estresse. Muitas coisas boas acontecem, como por exemplo em diabéticos, o nível de açúcar no sangue diminui. Muitos benefícios para a saúde mental surgem, as pessoas retornam mais calmas e centradas. E no livro eu falo sobre esse conceito que eu chamo de regra 253. Um estudo descobriu que 20 minutos em um parque urbano ou rua arborizada 3 vezes por semana traz benefícios. Isso parece diminuir bastante o estresse das pessoas. E então, os 5 a 5 horas por mês em um ambiente um pouco mais selvagem, como um parque estadual, foi comprovado que isso aumenta a felicidade e diminui a depressão. Esse foi um grande estudo realizado na Finlândia. E então, os 3 dias são 3 dias por ano desconectado, tipo em uma área remota. Acontecem coisas interessantes lá, onde as pessoas ficam mais calmas e as prioridades da vida se alinham melhor. E as pessoas voltam como se tivessem ido a um retiro de meditação, sabe? Isso realmente meio que reinicia, muda seu estado mental, a criatividade aumenta e os efeitos tendem a durar depois. Agora existem algumas pesquisas com soldados que tiveram TEPT e que são levados para essas excursões na natureza, e eles costumam voltar dizendo: "Eu me sinto muito melhor em relação à minha vida. Meus sintomas diminuíram. Isso costuma durar um tempo." Precisa estar sozinho ou pode estar com um grupo? Pode estar com um grupo, viu? Não parece tão ruim. Sim, as pesquisas sobre esses temas de 3 dias são sempre em grupo, muitas da Universidade de Utah. Então, geralmente é assim. Uma delas foi uma turma de faculdade. Eles levaram o pessoal justamente para a área onde eu estava fazendo trilha, no meio do nada, no sul de Utah, porque o sul de Utah geralmente é o lugar mais remoto
dos 48 estados, se considerar só a proximidade a centros populacionais. Ah, entendi. Eu ia perguntar, e o Alasca? Mas 48 estados. E aí eles vão medir, eles fazem esses exames cerebrais complicados. E basicamente você percebe que depois de 3 dias as crianças realmente se acalmaram. O pensamento delas muda, as ondas cerebrais mudam para essas ondas alfa mais relaxadas e coisas boas acontecem. Sempre me pergunto se o TDAH não seria algo evolutivo, como não se adaptar ao ambiente, ao invés de ser um transtorno. Porque eu tinha muita dificuldade de prestar atenção na escola. Tipo, era complicado mesmo. Eu podia estar aqui, o professor falando e perguntando se tinha dúvida, e eu pensava, que aula é essa? Isso é matemática? Nem sei o que estou fazendo. Isso acontecia sempre. E a única razão de eu tirar boas notas era porque eu olhava para a prova e pensava, acho que consigo resolver isso. E aí tirava tipo um A- ou um B+. Foi assim durante toda a escola. Na faculdade era assim, esquece a aula, só leia o livro, mas eu lia uma página, pensava, o que foi que eu acabei de ler? Relia e acabava lendo a mesma página 3 vezes. E aí acabava levando 10 minutos por página em vez de 1 minuto por página. Quero dizer, isso é uma coisa séria mesmo. Mas agora, quando eu toco meu próprio negócio e faço meu próprio horário, posso criar sistemas do meu jeito, eu nunca penso, não consigo prestar atenção. Eu fico totalmente de boa. Penso se, sem querer ser médico alternativo, essas crianças que não conseguem sentar e prestar atenção, talvez só precisem passar mais tempo ao ar livre, fazendo atividades ativas, como aprender na escola e também tomando banho, tipo o modo do chuveiro. Talvez assim você aprenda, porque acho que teria funcionado comigo. É isso. Eu acho que tem muitas coisas que a gente classifica como distúrbios que só são distúrbios no contexto cultural em que vivemos. Certo. Então, muito do que eu penso é como você pode pegar algo que é, entre aspas, um distúrbio e aplicar isso na coisa certa, porque aí pode virar um superpoder. Vou te dar um exemplo da minha vida. Então, parei de beber, personalidade viciada, certo? Aplicada ao álcool, uma personalidade viciada vai te matar cedo. Certo? Aplicada à escrita, assim como o vício, é realmente apenas persistência, apesar das consequências negativas. Beleza. Certo, isso é realmente o que é o vício. Claro, se você consegue aplicar isso a outra coisa que seja mais produtiva, no meu caso, é a escrita. É tipo, escrever é muito difícil. Você senta por 2 horas e é horrível, mas continua fazendo e fazendo. E no fim, você acaba com um livro. Certo. Bastou aplicar isso no lugar certo e virou um superpoder. Até o cara com quem eu fiz trilha, ele tinha um negócio chamado problema de codificação e decodificação. Então é uma coisa parecida com... Como é o nome do distúrbio? Dislexia. Mas é diferente, mas você pode pensar nisso como uma espécie de dislexia. Então, ele ficou quase em último lugar na turma no ensino médio, entrou em uma faculdade que era das mais baixas no ranking. E o que isso ensinou para ele, na verdade, é que na escola tudo era muito difícil para ele. Mas ele percebeu que ouvir permitia captar muita informação e acabou ficando muito bom nisso. Ele também ficou muito bom em ler as pessoas. Ele também ficou muito bom em mandar bem no papo com as pessoas. Então, depois da aula, ele ia conversar com os professores e fazia com que eles gostassem muito dele, né? Consegue conquistar as pessoas rapidamente. Quando chegava a época das notas e ele tirava F, diziam, mas gostamos tanto dele. Ele sabe disso, só teve um dia ruim. Ele só teve um dia ruim. Dá pra ele um C- ou algo assim. Brilhante. Então, quando ele vai para lugares como o Iraque e o Afeganistão como diplomata, adivinha só? Esse cara tinha o superpoder de ouvir e reter informações em conversas com generais, senhores da guerra e até o presidente do Afeganistão. Ele tinha uma habilidade muito boa de ler as pessoas e entender o subtexto de como elas estavam se comportando. Ele também era muito bom em fazer as pessoas gostarem dele. É, isso mesmo. E então, de repente, ele se torna um dos principais caras nos esforços de guerra simplesmente porque esse suposto distúrbio foi aplicado no ambiente certo. E aí isso vira um superpoder. Então, para a pessoa comum, é como você pode pegar essa coisa que acha que é um distúrbio e redirecioná-la para um lugar onde possa usá-la para mandar bem. Bem, ele e eu temos algo em comum. Provavelmente somos ruins em trigonometria ou matérias do ensino médio, mas prefiro outras habilidades. Cara, estamos sem tempo, mas tenho que dizer que essa entrevista foi extremamente desconfortável. Missão cumprida. Fico feliz que pudemos fazer isso pessoalmente. Com certeza, cara. Agradeço por você ter vindo. Qual será a sua próxima aventura torturante? A próxima aventura torturante é escrever um livro sobre a trilha torturante que acabei de fazer. Então estou no meio disso agora. E aí vamos ver o que vem depois. Sempre que termino um desses livros, penso em parar com grandes aventuras.
Mas aí surge o próximo e fico imaginando o que mais eu poderia fazer. Eu preciso encontrar outra coisa pra fazer. Eu preciso encontrar alguma coisa. Eu preciso descobrir o que vou fazer. Estou ficando inquieto. Então vamos ver. Estou curioso pra saber o que é, pois após caminhar 850 milhas, sei lá, parece bem sofrido. Como você vai superar? Eu não sei. Talvez eu só tenha que ir na direção oposta. E eles vão dizer algo tipo, você tem que, sei lá. Eu morei em um iate por 1 ano. Aqui está meu novo livro. Exatamente. Não é exatamente o mesmo nível de empolgação, mas vamos ver o que acontece. Obrigado. É isso aí, cara. Muito obrigado.